Começando então, pessoal, de olho então em Bitcoin, né? Ah, Na última live abordamos aqui que o ponto ideal para a entrada do Bitcoin seria após perder esse fundo aqui, né? Ele acabou perdendo aqui, então é, eu gostaria que ele tivesse parado nesse primeiro suporte aqui para iniciar um repique, mas foi um repique muito fraco, ó, no tempo gráfico de 4 horas ele só deu duas velas de compra e já desceu, né? E agora então iniciou o repique. Então, ponto negativo, tá? Que ao meu ver ele não pegou num suporte bom, né? Tipo esse order block aqui, ó, que ele começa aqui em 0,5 da Fibo, em 111.500 mais ou menos. Faltou um pouquinho, né, para tocar. E agora, então, ele está subindo. Então, a partir daqui a gente tem algumas interpretações, né? Que ele não vai voltar, né, a tocar nesse suporte. Ele vai repicar a partir do fechamento da ineficiência, né, que nós temos aqui, ó, bem aqui, ó, um fechamento da ineficiência do tempo gráfico diário, aqui, ó, bem aqui, ó, tá? Então, a partir do fechamento dessa ineficiência, ele já vai repicar, né? Ou ele vai fazer um topo descendente, um tempo gráfico aqui diário e vai voltar a tocar nesse suporte. Por isso que o ideal é que vocês protejam as posições long, tanto de Bitcoin quanto de altcoins, né? Porque por enquanto, se o ativo não ganhar força a partir daqui, ó, começar a dar umas velas mais direcionais, ele está subindo meio capenga, né? Está subindo meio de lado, ó, com velas com pouco corpo, bastante pavio, né? Essa última vela aqui do 4 horas, ó, até uma estrela cadente. Então, tá subindo muito lento ainda, né? Vamos ver, ó, no tempo gráfico de uma hora, ó, subindo praticamente aqui em forma desse canal aqui, né? Quando sobe lento em forma de canal, isso dá a ideia de que o ativo vai voltar numa correção, tá? Porque movimentos de queda alta, eles fazem assim, né? Queda, movimento direcional, sobe em forma de canal. Queda, né? Direcional, sobe em forma de canal. Mesma coisa movimento de alta, né? Ele faz movimento de alta, cai em forma de canal. Movimento de alta. Então, tem que ganhar força, tem que explodir para cima, tá? Senão, senão a gente vai pensar numa possível devolução desse movimento e voltar a tocar aqui nesse suporte aqui do 111.500 mais ou menos, tá? Bom, se Bitcoin for devolver o movimento, aonde que a gente presta atenção, tá? Deixa eu ver aqui algum suporte, alguma resistência boa. Deixa eu só olhar direito aqui. Ó, aqui nós temos aqui um order blockzinho que ele está brigando agora, tá? Né? Tá? E se passar daqui, vamos dar um zoom out, tempo gráfico de 4 horas, vamos ver, tá? Lá em cima, né? Seria lá em cima aqui nessa região aqui, ó, tá? Lá em cima. Então na casa aqui do 118 um pouco antes, tá? E agora aqui, deixa eu ver, e agora, tá? Vamos ver no 15 minutos aqui. Vamos ver no gráfico de linha. Vamos ver no gráfico de 5 minutos. Eu quero ver se já teve um choque, entendeu? Ó, não teve choque ainda. Isso aqui nivelou, tá? Nem nos 5 minutos perdeu aqui, ó. Então, por hora tá segurando o suporte, tá? Por hora tá segurando o suporte. Agora, bem esse fundo aqui, ó. Isso aqui é gráfico de 5 minutos. Bem esse fundo aqui de 114.500, tá? Ele é o fundo que está mantendo a tendência de alta. Se perder esse fundo aqui, né, a gente pode começar a pensar daí que vai ter então um choque do movimento e vai começar a devolver o movimento, tá? Então, por enquanto, ainda está sendo sustentado a tendência de alta, tá? Mas agora, ó, fez aqui um topo, devolveu, né? Nivelou aqui, pode ser que esteja chamando liquidez, entendeu? Então o ativo ele pode vir aqui até próximo desse topo aqui e querer devolver, né? Até próximo aqui e querer devolver, tá? Então fica de olho nisso, né? Pode acontecer, tá bom? Se vencer esse order block aqui que nós estamos, aí eu acredito que vai chegar até esse nível de 118 aqui pelo menos, 119, tá? Seria outra região. Então, querem proteger suas posições, o ideal é fazer uma parcial bem agora, tá? Tá? Caso ele voltar a cair mais, você pode até recomprar essa parcial, porque pode ser
que apareça touro bem aqui, ó. Deixa eu apagar esse order block para facilitar a visualização. Bem nessa vela de venda aqui, ó, aqui nessa região, tá? Nessa região. Então ele pode voltar aqui e voltar a subir. Então assim, eu não peguei posição de Bitcoin porque eu estava esperando chegar aqui. Aí eu fiquei meio de fora, tá? Mas se eu tivesse dentro, se eu tivesse pego posição, eu estaria realizando uma parcial bem agora, né? Realizando uma segunda parcial aqui em cima, tá? Um pouco antes desse topo aqui. E se por acaso voltar aqui, eu recompraria a minha parcial. Mas eu não recompraria totalmente, né, minha parcial para não entregar o lucro, né? Porque vai que eu recompro e ele continua caindo, né? Não quero entregar o lucro. E também não quero comprar assim com uma ordem apregoada. Como assim? Eu mudaria para o gráfico de 4 horas, tá? Colocaria no gráfico Heikin Ashi e aí colocaria um alarme aqui, um pouquinho antes de 113, né? Por exemplo, colocaria o alarme aqui, ó, pá, né? Tocou o alarme, o que eu ia fazer? Eu ia adicionar uma ordem, né, na máxima do que ano anterior, entendeu? Então, por exemplo, vou apagar o alarme aqui só para vocês verificarem. Aqui, ó. Imagina que tá caindo aqui, ó. Coloquei alarme nessa máxima. Abriu outro candle, não rompeu? Desço. Aliás, desço a ordem. Abriu outro candle, não rompeu? Desço a ordem. Abriu outro candle, não rompeu? Desço a ordem. Opa, rompeu. Pegou minha ordem. E aí subiu, entendeu? Porque daí eu poderia fazer essa técnica aqui, ó. Esperando que vai ter uma correção, né? Sequência de candles vermelhos, né? Tocou aqui, joga a ordem na máxima do anterior, não pegou a ordem, desço para o próximo candle, desço para o próximo candle. Se por um acaso passar desse fundo aqui de 111 e não pegar a ordem, cancela a ordem, porque daí a tese do ombro, cabeça e ombro nessa região falhou, entendeu? E candle de 4 horas, Heikin Ashi, porque tem menos poluição, menos rompimentos fracos, falsos, tá? Então, utilizaria essa técnica agora, tá? Bom, dando zoom out no Bitcoin, deixa eu ver. Se nós iniciarmos uma correção no gráfico de vela, olha o que aconteceu. Já perdemos a mínima do que ano anterior. Então, é possível que nós estamos numa correção no tempo gráfico semanal, né? Correção no tempo gráfico semanal, tem que tomar muito cuidado, gente. Deixa eu apagar essas linhas aqui para vocês visualizarem melhor. Tem que ter muito cuidado, porque teoricamente, né, a correção no tempo gráfico semanal vai pegar no mínimo 0,5 do fundo anterior, né? Aqui, ó. Tá? Então poderia vir pelo menos até aqui, ó, 110, 900, entendeu? Tá? Então a gente tem algumas teses aqui. Começou a correção no tempo gráfico semanal, poderia formar uma bandeira no tempo gráfico semanal e continuação de alta, né? Para dar, como é que eu posso dizer? Para dar mais reforço a esse movimento de bandeira, teoricamente o movimento teria que se segurar aqui em 0,382, no máximo 0,5. Então, gente, tem que dar uma folga, né? Porque vai que ele vem até 0,5 aqui. E digo mais, né? Isso no ponto de vista, tá? De fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Mas do ponto de vista de estrutura, essa FIBO pode ser muito mais ampla, tá? E aí eu vou apresentar para vocês uma visão muito mais bear que pode acontecer, mas eu não estou levando em consideração ainda, tá? Que é a visão de estrutura. Como assim a visão de estrutura? Desse fundo aqui, ó, de 74 até o outro topo aqui de 112, né? Essa correção não pegou 0,5 ainda. Então, eu continuaria essa FIBO, tá? E marcaria aqui, então, 0,5 bem aqui, ó, em 99, tá vendo? Então, tem um fundamento, caso a correção aconteça mais profunda, do price action chegar aqui em 99, tá? O que eu quero dizer com isso? Que eu não quero fazer preço médio nesse momento, porque eu estou vislumbrando essas possibilidades. Pode acontecer? Pode, né? A chance de acontecer é menor, tá? É menor a chance de acontecer. Mas se você quer proteger a sua banca, né? Não faz sentido você fazer preço médio, porque vai que do ponto de vista de estrutura a gente começa a corrigir e vem até esse nível aqui, entendeu? De 99, tá? O único ponto que eu deixaria ordem apregoada sem ver é aqui em 99,
Porque se vier aqui vai dar um pânico total, entendeu? Ainda vai manter a tendência de alta, vai liquidar muita gente, né? E teria mitigação de 0,5 da FIBO para continuação de alta. E isso acontece muito, nossa, acontece bastante, né, no tempo gráfico semanal de voltar até 0,5. Deixa eu até ver no passado aqui se eu acho algum exemplo para vocês verem, tá? Normalmente ele toca primeiro em 0,382, depois toca em 0,5. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui desde o começo, tá? Aqui já tinha mitigado, tá? Ó, ponto de vista da estrutura, 0,5 foi, tá? Vamos ver aqui, ó. Pá, ó. Nessa esticada, tem que contar daqui, né? Nessa esticada aqui, ó, veio até 0,382 e foi forte lá em cima, tá vendo? Aí continua FIBO. Pá, 0,5, bateu. Então, ó, nessa pernada veio até 0,382, na segunda pernada veio até 0,5, né? É exatamente isso que eu tô vendo agora, tá? Ó, nessa primeira pernada aqui, ó, praticamente 0,382, nessa segunda pernada, correção até 0,5, tá? E pode fazer backtest aí nos outros ativos, porque isso acontece bastante. Primeiro 0,382, bandeira, continuação de alta, depois a correção vem até 0,5. Então, novamente falando, não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu só vejo como uma possibilidade, por isso que escalonar a ordem e fazer preço médio. Então, se você quer fazer preço médio, tem que fazer preço médio até... tem que ter cuidado no gerenciamento, tá? Bom, quando que invalidaria essa ideia minha, né? Iria invalidar essa ideia se rompesse aqui, ó, 120. Se romper esse topo aqui, né? Aí eu começo a parar de pensar nessa correção mais profunda, tá? Então, trabalhando em níveis, primeiro assim, níveis de suporte e níveis de resistência, o que a gente tem primeiro, tá? Primeiro nível de suporte é esse daqui, com tempo gráfico menor, tempo gráfico de 2 horas, seria esse nível de suporte aqui, na casa aqui dos 113, tá? Primeiro nível de suporte. Perdendo esse nível de suporte aqui, invalida a tese do ombro, cabeça e ombro inverso, tá? E o segundo nível de suporte seria aqui, na casa dos 111, que casa daí com o 0,5 lá que eu tinha mostrado, tá? Aí, se perder esse nível de suporte, aí eu começo a pensar mais aqui naquela correção mais profunda que eu falei, tá bom? E nível de resistência. Primeiro nível de resistência nós estamos agora, tá? Bem agora, que eu comecei no começo da live ali falando pra vocês. E daí o segundo lá na casa de 118, 119, mais ou menos, tá bom? Rompendo aqui, aí seria o top fishing. Resistência aqui na casa de 122, tá? Depois, aí... se romper, aí só Deus sabe onde para, né? Talvez tenha uma pernada boa aí. Deixa eu dar uma olhada no chat. Nax, estou vendo o tempo gráfico semanal, BTC tocando milimétrico no topo anterior. Isso é verdade. Ele tá... deixa eu ver. Milimétrico no topo anterior. Bem isso mesmo, ó. 112, tocou milimétrico no topo anterior. Tá dando um repique. Mas assim, não dá pra saber... se esse repique vai varar tudo, entendeu? Acontece um repique. Teve muita gente que estava com o preço aqui, porque seria um possível suporte, está dando a reação de compra, mas essa reação de compra por hora está bem mais ou menos, né? Ó, bem lateral. Tá? Eu gosto de trabalhar com níveis de suporte mais concretos, assim, né? Por exemplo, fundos que originaram repiques de força, que gerou ineficiência no preço, né? Que é nos direcionais, por isso que eu gosto de trabalhar com níveis de suporte assim, tá? Porque se a gente for ver a TH, né, direto estava em ATH, entendeu? Quando chegou aqui, ó, em ATH, aí ele voltou, devolveu. Depois chegou aqui em ATH, ó, aqui era para ter repique, entendeu? Voltou, devolveu. Então, né? Então estamos trabalhando aí, vamos ver. Como eu falei, por hora, para mim, por hora, essa subida não tá muito legal, tá? Tem que romper, tem que ter candles mais fortes aí pra gente dar mais fé nesse movimento de que vai, né, subir bastante. Bom, total, por outro lado, gente, deixa eu vir aqui.
Total, por outro lado, pegou no suporte, ao contrário do Bitcoin. Ó, lembra que no Bitcoin eu marquei o suporte lá de 0,5 e faltou um pouquinho, né? Total, deixa eu ajustar essa fibra. Ó, total ele bateu em 0,382, ó. E aqui seria o principal suporte que manteve a tendência. Ele veio e pegou, tá? Então, teses para total, né? Num tempo gráfico maior, vamos ver no diário aqui. Deixa eu ver no gráfico de linha. Então, ó, no tempo gráfico de 3 dias, tá? Isso daqui pode ser um fundo ascendente. Se essa tese estiver correta, a gente vai romper topo de novo, tá? Porém, quando a gente dá um zoom no gráfico, isso aqui também pode ser interpretado como um pivô de baixa, tá? Porque olha só, fundo, topo, né? Fundo, topo. Aí aqui, ó, aconteceu o choque. Aqui aconteceu o choque, tá vendo? E aí ele voltou, pegou na resistência do top fishing e devolveu. Qual que é a próxima resistência do top fishing? Essa que eu marquei aqui. Então, ele pode fazer assim. Opa. E voltar a cair. Tá? Então, tem um fundamento para a gente iniciar uma correção mais profunda também, total. Tá? Por isso que você tem que trabalhar com essa possibilidade e proteger sua banca, né? Realizando o parcial antes de chegar aqui nesse top fishing. Então, total pode ser um guia para as operações de altcoins, para a operação de Bitcoin, tá? Pode colocar um alarme aqui na casa aqui dos 3.8, tá? Um pouquinho antes, 3.8 trilhões. Tocou aqui, né? Você sabe que está próximo da resistência, tá? 3.80. Deixa eu refinar certinho esse order block. Só para ter um... no diário tá meio embaçado. Ó, refinaria por tempo gráfico de 12 horas. Aqui. 50% do order block de 12 horas seria 3.83 trilhões. Então no 3.8 toca o alarme, 3.83, né, seria 50%, seria uma região de talvez clímax, né? Se você verificar no tempo gráfico menor, tipo 1 hora, que chegou aqui perto, aqui ó, começou a fazer ombro, cabeça e ombro aqui, né? Tá na hora de você se desfazer das suas posições, porque tocou na resistência, ele pode devolver. E se ele começar a devolver daqui, em total, ele pode muito bem perder esse fundo, tá? E aí nós vamos ter a correção mais profunda, tá? Então, quem tá fora, tá ruim de entrar agora, né? Quem tá dentro, né? Porque tá no meio, entendeu? O fundo tá aqui, resistência tá lá em cima. A gente tá no meio. No meio é ruim de entrar, né? Quem quer entrar aqui embaixo. E quem quer vender parcial aqui em cima, né? Então, tem que se proteger dessa maneira. Quem quer entrar, como eu falei em Bitcoin, tem que contar com a sorte agora, para melhorar o risco-retorno, de fazer isso aqui, ó. De voltar aqui para fazer isso, né? Que seria aquele order blockzinho lá de Bitcoin que eu falei para vocês aqui. Quem entrou na live atrasado. Quem entrou na live atrasado, tem o order blockzinho em Bitcoin aqui na casa do 113, tá? Bem aqui, ó. Esperar voltar. Se voltar, né? Se não voltar, não entra, tá bom? O SDT, ponto D, vamos ver como é que tá. Ó, pegou na resistência aqui, que eu mandei no grupo aqui, essa possível resistência, que seria o breaker blocker, pegou e tá devolvendo, tá? Mas, aqui estamos em uma tendência de alta no 4 horas, tá? E a tendência de alta do 4 horas está sendo definida por esse fundo aqui de 4,25%. Então, enquanto não perder esse fundo aqui de 4,25%, né, ainda pode ser uma tendência de alta em um SDT.D, tá? Por isso que quem está dentro também vai ficar esperto quando o SDT.D chegar aqui para um possível repique, né? Ou até antes, né, caso aconteça o repique. Então, você também pode usar o SDT.D como um guia para as operações, aonde fazer parcial, aonde proteger sua banca, entendeu? Chegou aqui perto de 4,3%, você vai ter que fechar parte da sua operação, ajustar o stop. E se continuar caindo, pô, que legal, continuou caindo, né? Recompra um pouquinho da sua parcial num pullback, tá? Aonde estamos agora em USDT.D é o suporte do 1 hora, né? Aqui, ó, bem aqui. Deixa eu ver, 1 hora. Vou pegar essa fibra aqui, vamos
Nem de uma hora, viu, pessoal? O suporte de uma hora tá lá embaixo também, tá? Como que eu vejo isso? Ó, pego desse fundo aqui e procuro estrutura que já foi mitigada em 50%, ó. Não tocou, tá vendo? Não tocou, não tocou, tá? Agora que tá tocando, mas enfim, o que eu quero dizer? Que tudo isso daqui, então, é uma estrutura só. Se é uma estrutura só, o que está mantendo a tendência de alta é esse fundo aqui embaixo, né? Esse fundo aqui embaixo. Então, se ficar fazendo zigue-zague aqui no meio, tudo é liquidez interna. Ele pode romper topo, romper fundo, romper topo, romper fundo, né? E daí voltar lá em cima, entendeu? Continuar subindo, tá? Se perder esse fundo aqui, né? Aí eu posso pensar assim, opa, realmente inverteu para baixa, né? Vai continuar caindo o SDT.D. Aí eu posso começar a pensar, né, em montar operações no repique, tá vendo? Aí montaria operações aqui para continuação de queda em USDT.D e ter swing trades em long, tá? Deixa eu dar uma olhada no chat. Bom que está em 0.5 no semanal, está forte. É bom que tava tendo uma narrativa boa, né? Vamos ver. Semanal. Tá. Tem que tomar um pouco de cuidado, viu? Porque, ó, aqui, ó, mantendo a tendência de alta, tá vendo? Pá, quebrou, né? Quebrou. Vamos ver se esse topo aqui, ó, pegou 0.5 daquele topo lá em cima. Não pegou. Não pegou. Então, num tempo gráfico mensal, isso aqui seria tudo uma estrutura só, que rompeu para baixo, né? Vamos procurar regiões de resistência, importante. A primeira a gente está agora, né? Aqui, já está devolvendo. A segunda aqui em cima. Deixa eu ver. Vamos ver nessa estrutura de alta aqui, ó. Aonde que foi o choque dessa estrutura? Pera aí. Opa, lá em cima aqui, ó. Aqui. Então, qual que rompeu? Aqui, ó. Aqui. Tá? Vamos. Então, esse order block aqui em 0.7 da FIBO, 0.786, foi o que inverteu para a tendência de baixa. Então, ele seria uma resistência super forte, tá? Seria o primeiro nível. E aí depois nós temos diversos outros, né? Que precedem esses movimentos de forte queda aqui. Esse aqui de 0.5 eu vou desconsiderar, porque ele já foi testado algumas vezes, mas esse daqui não foi, ó. Bem 0.7. Tá? Um pouquinho abaixo de 0.786. A gente não tocou ele ainda, então eu colocaria um alarme embaixo dele aqui, ó. Só para marcar, tá? O que eu quero dizer com isso? Se bom que tiver continuar a tendência de alta, ele vai sofrer muito aqui, ó, nessa região, em 0.000044 aqui, mais ou menos, tá? Mesmo assim, né, é um baita long se ele chegar até lá, né? Mas só para você ter isso em mente, porque num tempo gráfico maior lá, aqui é uma quebra, entendeu? Aqui é uma quebra. Se aqui é uma quebra, toda essa subida está subindo contra as resistências dessa estrutura que quebrou para baixo, né? E daí a chance maior seria um topo descendente nessa região contra esse topo aqui. E depois que achar um topo aqui, né, nessa região, muita chance de perder esse lá embaixo, tá? Então tem que ficar esperto, né, se for continuar a tendência de baixo, entendeu? No tempo, num fractal maior. Bom, vamos ver no semanal aqui, então, aonde que poderia formar um fundo, né? Aqui, tocando em 0.5, como você falou, certinho, 0.5. Agora a gente só tem que ver se bem aqui, ó, tem suporte, tá? Porque, ó,
O ideal é que toque na Fibo, mas que tenha suporte nessa estrutura junto com a Fibo, entendeu? Vamos ver no 4 horas aqui. Tem essa regiãozinha de suporte. Ideal também que essa região de suporte tenha pego liquidez de topos anteriores, gerado candles de força. Ó, me parece que esse fundo aqui de 0,6 é um pouquinho melhor, né? Aqui, ó. Tá bem aqui. Por que ele é um pouquinho melhor? Porque ficou mais nítido aqui que gerou esse candle com ineficiência que rompeu esses topos, entendeu? Né? Não que esse de 0,5 não tem, ele fez também, ó, mas ele fez uma força um pouco menor, né? Aqui, ó, pegou aqui, tá? Também rompeu o topo anterior, mas esse aqui foi uma força maior, né? Vamos ver. Agora vamos ver se está acontecendo algum choque para alta já. Vamos ver no tempo gráfico menor. Pá. Ficou embaçado, né? Aquela queda brusca ali em cima. Bandeira já capturou para baixo aqui, pegou nesse suporte. Ó. Pode ser que já dê alta mesmo daqui. Nos 5 minutos só. Ele veio, lateralizou, deu um movimento forte de queda, rompeu, pegou a liquidez de todos esses fundos, entendeu? Cravou no suporte aqui e está querendo repicar, né? Agora, quem foi agressivo tinha que ter pego aqui. Quem não pegou, tá no meio. Porque como assim no meio? Topo tá aqui. O repique começou aqui. Tá no meio, tá ruim. Risco retorno ruim. Então quem não pegou tem que rezar para romper esse topo aqui em cima, tá? Porque daí vai pegar a liquidez de todos esses topos aqui, né? Vai pegar de todos os topos, aí esperar devolver, esperar marcar um fundo e entrar depois. Tá? Então seria mais ou menos isso. Vamos ver num tempo gráfico maior. Se for fazer fundo no semanal, no 12 horas já rompeu o Heikin Ashi. Ó. Tá. Vamos ver os indicadores. Tem fundamento, viu? Rompeu já a mínima do anterior em Heikin Ashi, a máxima do anterior em Heikin Ashi, tá? Agora o ideal é que você ache só um ponto de stop. Ó, no 4 horas aqui, ó. 4 horas, tá vendo? Tá dando candles de venda. O que eu faria aqui, então? Eu colocaria aquela técnica que eu acabei de escrever lá em Bitcoin, tá? No tempo gráfico de 4 horas. Ó, então tem aqui, ó, possível ombro, cabeça, ombro, tá dando candles vermelhos, né? Eu colocaria aqui no gráfico de vela primeiro, procuraria aqui no 1 hora algum suporte, nessa estrutura aqui, suporte nessa estrutura, vamos ver. Então, o último movimento de queda foi esse. Logo, esse topo aqui seria o topo importante. Qual foi o fundo que rompeu esse topo? Essa vela aqui, ó. Então, hoje eu tô ruim com o mouse, hein, gente? Essa vela aqui, tá? Pá. Se chegar aqui depois, essa análise é melhor, tá? Se chegar aqui depois, bem aqui, ó, coloca um alarme, pum, create, vou até criar, porque essa aqui eu quero pegar se acontecer isso. Então, tocou esse alarme aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou jogar uma ordem na máxima do anterior em Heikin Ashi, entendeu? Aí, não pegou a ordem, desço ela, até pegar, porque daí eu quero pegar o rompimento de máxima e surfar o movimento, tá? Ficou claro aí, Robson, entendeu mais ou menos? Vamos ver. É isso aí, tá? Porque você viu que juntou liquidez para baixo e para cima?
Ó, já pegou as de baixo, mas aqui nivelou tudo aqui, ó, praticamente. Então tem chance de fazer isso e dar uma liquidada na galera, né? Tá. XLM. Nossa, olha esse candle. Deu um paviozão lá. Cara, a XLM tá muito forte, mas eu tenho medo de pegar assim, ó, depois que explode. Pá, vamos ver. Opa, ó. É aqui, viu? Porque se não segurar aqui, vai vir aqui, ó. Tem que ter, para pegar assim moeda depois que explodiu, tem que ter ponto de stop bem definido. Se você não tem ponto de stop bem definido, uma estratégia bem definida, fica arriscado. Porque fazer preço médio nessas moedas que explodem, várias delas voltam pro nível lá do bottom fishing, tipo aqui, ó, entendeu? Então você tem que ter um ponto de stop bom, né? Vamos ver no diário. Diário começou o fundo do movimento aqui. Deixa eu só ver se pegou 0,5 ali. Pegou. Então o fundo do movimento seria bem aqui, ó. Aqui o fundo do movimento. Pá. Vamos lá. Fibo. Vamos. Olha lá, 0,5. Tá pegando 0,5 e tá no primeiro suporte bom. Então XLM, primeiro suporte bom é agora. Pegou e tá indo, tá? Se perder esse fundo aqui, ó, de 0,36, aí, gente, eu ficaria de olho só aqui nessa casa do 0. Aqui, ó, 0,3, 0,0305, entendeu? Se perder aqui, tá? Bom, quem tá de fora tem que esperar voltar. Pá. Quem tá de fora quer esperar voltar aqui, ó. Pro melhor risco retorno mesmo, tem que voltar aqui, ó. O ruim é que pode continuar indo sem voltar, né? Mas se voltar aqui, é dentro, tá? E aí o stop ficaria aqui, né? Aqui no fundo, tá? Tava querendo fazer bandeira, capturou para cima num pavio, tá querendo devolver. Tá bem forte, viu? Porque normalmente quando faz isso aqui, ó, o que aconteceu? De subir lá em cima, pá, devolver, depois o pessoal já dá uma desanimada e vai querer capturar para baixo, ó, mas tá querendo voltar para cima, entendeu? Então ainda tem gente comprando. Vamos ver onde é que pararia isso aqui. Aqui, ó, bateu certinho no top fishing. Olha que doideira. Exatamente, tá vendo? A amplitude do último candle. Ó, dá o zoom. Amplitude do último candle. Ó, 50%. Tá vendo que meu canal sempre tem a zona do meio marcado? É ou não é bot agindo? Certinho 50% lá. Pá, devolveu. Mas tá querendo subir, viu? Se romper aqui, pessoal. Se romper esse order block aqui de 0,43, tá? Aí a chance de voltar aqui diminui, né? Aí a chance de voltar aqui diminui. Aí vocês teriam que esperar aqui talvez 0,4, né? 0,4344. Aí teria que esperar voltar aqui assim, ó. Se romper aqui, talvez voltaria mais aqui em cima. Tá? Mas tá legal, hein? Pode rolar a mesma estratégia. Eu adoro essa estratégia, tá? Essa estratégia é a que eu mais faço para pegar fundo assim de ombro, cabeça e ombro. Tem um vídeo ali no grupo de estudos, tá? Aqui no canal. Como operar o Kyokoi. Eu falo sobre Rikin Ash e mostro essa estratégia no passo a passo, tá? Quanto maior o tempo gráfico, mais funciona. Tá? Depois, a gente voltando ali ao nosso chat, XLM vocês pediram. Que vocês pediram daí, Danilo? MNT.
Pá, agora fudeu, né? Já voou. Ó, mas se... Aí eu não entraria agora não, tá? Ó, tá vendo? Isso aqui chama na cara aqui, ó. Liquidez. Todos esses topos nivelados. Rompeu forte, mas tem um order blockzinho logo em cima, né? Logo em cima. Que pode bater aqui e querer devolver. Vamos ver na estrutura aqui de baixo. Ó, pegar desse topo aqui. Quer ver que vai dar 0.786? Não. Não, deu um pouco abaixo. Mas é 0.7 da Fibo. Vocês estão vendo? É que meu gráfico aqui é meio cinza, né? O fundo. Mas ó, deixa eu pegar minha Fibo aqui, ó. Vou jogar mais pra cá. Vou puxar minha Fibo aqui, ó. Vocês estão vendo que entre 0.786 e 1 eu tenho uma linha aqui bem apagadinha. E entre 0.786 e 0.618 tem essa outra linha aqui, ó, que é 0.702. Essa aqui eu peguei com o indiano, tá? Essa Fibo aqui, ó, 0.702. Funciona, pessoal. Essa Fibo aqui bate muito, tá? Então coloquem na Fibo de vocês esse nível, né? Porque aqui, ó, vai dar bem ali, ó. Ó, pá. Aqui, ó. Tá vendo? Tá? Ela fica exatamente 50% entre 0.618 e 0.786, tá? E no caso aqui, ó, tá batendo com order block, né? Então aqui tem fundamento de captura de liquidez e resistência acima. Então fica arriscado fazer operações long agora nessa moeda, apesar dela estar forte, tá? Vamos ver no semanal. Aí, ó, a operação mais segura nesse ativo, depois de pegar o order block ali, era esperar corrigir no semanal, cara. Porque se fosse falar para pegar ombro, cabeça e ombro, já tá dando aqui, né? Vamos ver no diário. Tá, tem que esperar deixar rolar, viu? Eu tô achando difícil a leitura desse ativo aqui. Ó, candle forte também, candle de decisão, vai perder a mínima do anterior, vai entrar aqui numa zona de vácuo. Vai que faz uma vela vermelha igualzinha essa aqui, ó. Tem chance, viu? Tá? Espera corrigir. Espera corrigir. Tá? Mas tem mais fundamento técnico para dar uma devolução do movimento agora. Você já tá nela, pegou o fundo do movimento do diário, fiz uma parcial. Faz parcial agora, você viu aquele candle do 4 horas ali? Querendo marcar topo, né? Tem resistência acima, então faz a parcial agora. E se você pegou ele bem, tá? Eu colocaria o stop. Você pegou aqui 0.67 mais ou menos, 67,5. Se você pegou essa região, coloca o teu stop no lucro aqui um pouquinho acima, né? E deixa rolar. Que mais que tem aí pra gente ver? Aí o Robson que pediu uns ali, ele pediu algo, link, Ada, Sui, tá? Algo. Eu acho que eu tinha analisado algo pra vocês, ó. Isso aqui eu acho que eu postei nas altcoins lá. Primeiro suporte, segundo suporte. Então primeiro suporte não foi, segundo suporte bateu e tá indo, ó. Tá vendo? Então resistência tá lá em... Agora deixa eu apagar essa Fibo, só pra ver se a resistência vai ser lá em cima mesmo. Que agora mudou o suporte. Não. Essa resistência aqui era se tivesse pego o primeiro suporte. Resistência tá aqui, ó.
tá? Zero vírgula vinte e seis, tá? 0,26 resistência do movimento. Por hora, ainda não tem nada que você fale assim, marcou fundo no semanal e vai romper esse topo aqui, né? Se romper 0,27, mais ou menos, tá? Aí dá mais força a essa tese, tá? Então, quem foi agressivo, né, pegou nesse suporte aqui, tá? Que é bom, né? Quem é conservador está querendo esperar inverter a tendência, né? E para inverter a tendência tem que romper a liquidez externa. E a liquidez externa que está mandando é essa resistência aqui. Então vai esperar romper essa liquidez externa, né? Aí vai marcar o pullback para entrada, beleza? Então seria isso, tá? Se você bota fé que vai romper essa liquidez externa, como eu falei, tá no meio de novo. Estrutura de queda, fundo, resistência, tá bem no meio. Você quer esperar então descer um pouquinho mais e daí montar a posição aqui com stop aqui, tá? Então tá tudo meio parecido, né? Tudo meio parecido. A Sui eu acho que eu tinha analisado também já, vamos ver. Ó, suporte que eu tinha marcado aqui, Sui, pá, pegou, mesma coisa, igualzinho, tá? Só que Sui, vamos ver numa hora. A estrutura de Sui é maior. Não pegou. A estrutura de Sui é tudo isso aqui. 0,5 tem que ficar de olho, tá? Aqui, ó, bem aqui. Tempo gráfico de 4 horas. Última vela de compra, né? Bem aqui, pá. Alarme, então, 0. Aqui, ó. Bateu em 3,81, tá? Fique esperto, porque pode marcar topo aqui em Sui. Aqui é a região para marcar topo. Tá? Se romper aqui, essa região aqui, aí a gente começa a dar mais valor no movimento de alta. Tá tudo meio parecido, pessoal. Sui, ADA, vamos ver. Faz tempo que eu não vejo ADA. Ó, mesma coisa. Vamos ver no tempo gráfico de linha. Ó, a ADA tá um pouco melhor no meu ponto de vista. Por quê? Ó, tá corrigindo, né? Então, fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Aí você tem que pensar assim, vamos pegar esse fundo. Qual foi o topo que originou esse fundo? O topo mais alto. Esse aqui lá em cima, certo? Fechou. Fundo mais baixo, porque esse fundo aqui, ó, rompeu esse, né? Aqui no gráfico de linha. Qual que foi o topo que gerou esse fundo? Esse. E agora teve esse movimento de alta. Então, no gráfico de linha foi um choque. Entendeu? Então, agora nós temos aqui estrutura de alta, teoricamente, né? Estamos fazendo pullback e a chance de dar um fundo ascendente aqui versus esse aumenta. Tá? Legal, hein? Vamos ficar de olho aqui em ADA. Aí, vamos ver se pegou suporte nessa estrutura. Bom, então se isso aqui, no gráfico de linha, está dizendo para nós que é uma estrutura de alta, né? Vamos pegar uma fibra que não pegou em 50% ainda, que seria daqui até ali em cima. Até ali em cima. Dá um zoom, né? Suporte era esse daqui que a gente está agora e aqui embaixo,
Então, caso aqui de 0,63, mais ou menos. E aqui é onde já pegou e está indo. Quem está de fora, mesma história. Quer esperar acontecer alguma correçãozinha. Se ganhar força daqui, tem que torcer para romper esse topo, né? Então quem está de fora quer isso. Se ganhar força daqui, não vai entrar agora, vai esperar romper o topo ali, esperar fazer o pullback para daí entrar, né? Se não ganhar força daqui, vai esperar cair mais aqui e vai ter que rezar para fazer um fundo nessa região sem romper esse fundo, né? Por isso que eu gosto do Heikin Ashi, porque ele dá uma certeza um pouquinho maior de fundo, né? Claro que falha às vezes, mas falha menos que gráfico de vela, né? E aí você tem um bom risco de retorno para montar a operação, né? Se não confirmar fundo no Heikin Ashi aqui e perder esse outro fundo aqui, cancela o operacional, porque daí ele vai vir nessa região aqui, tá? Então, mais ou menos isso. Isso tá para maioria das altcoins, hein? Tá desse jeito. Maioria das altcoins. DOT. Cara, DOT, eu tô com expectativa em DOT. Tá? Vou mostrar para vocês por que eu tô com expectativa em DOT. Porque se DOT não subir, não vai subir nunca mais. Assim. Tá? Ó. Deixa eu pegar aqui no tempo gráfico diário. E vamos voltar lá no começo do ativo. Lá no começo. Aqui, ó. Tá vendo? Foi, voltou, consolidou um pouquinho, pau, e começou. Então foi aqui que deu o estopim de DOT lá na criação do ativo. Esse order block aqui, ó, que nunca foi tocado. Nunca foi tocado. Nunca foi tocado. Nunca foi tocado. Tá vendo? Até agora. Tocou aqui a primeira vez. Tá vendo? Então, pessoal, daqui tem chance de marcar fundo, tá? Muita chance de marcar fundo. Ele até pode voltar nesse order block, perder esse fundo, né? Mas eu acho que essa região aqui, ó, que a gente tá, eu tô enchendo o carrinho de spot, né, em DOT, enquanto futuros não tá dando uma oportunidade muito clara ainda, tá? Mas é perfeito. E até para futuros, viu? Aqui, ó. Ó. A oportunidade tá aqui, ó. Pá. Ó, pode ser que o pessoal tenha até furado fila. Tá? DOT eu tô com um pouquinho numa posição inversos e enchendo no spot. No perpétuo, o SDT ainda não peguei ainda. Coloquei um pouquinho no inversos, só as X3 de alavancagem, bem pouquinho. E bora. Então DOT tá legal. Ela não ganhou força ainda, tá? Mas a hora que ela ganhar força, vai ganhar força do nada, né? Tá? Então, e assim, quem não pegou ainda, né? Vai ter que esperar igualzinho as outras altcoins. Ou rompe essa liquidez externa aqui, faz o pullback e entra, ou volta aqui e tenta armar a posição aqui, tá? Mas DOT tá legal. Muito legal. Link. Suporte nítido aqui, ó. Pá. Mesma coisa. Canalzão aqui, né? Meio do canal. Vai tocar a parte superior do canal. Ó. Top fishing da estrutura baixista coincide com a LTB do canal, né? Ali, naquela região, né? Então, só resta a gente saber se realmente vai obedecer esse canal, sentir a resistência e voltar a cair mais, ou se vai fazer isso aqui, tá? Tá. A única coisa que eu não gosto, pessoal, eu sei que indicador às vezes é meio falho, né? Mas, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho no meu operacional esse duplo estocástico aqui embaixo, tá? Então,
Esse preto aqui é o curto, é de 8 períodos, e esse vermelho e branco é o de 55 períodos, tá? O que que isso me diz? Toda vez que o de 55 períodos chega no sobrecompra ali em cima e curva para baixo, né, ele entra no movimento corretivo. Tá vendo? Entrou no movimento corretivo. Né? É claro que dentro desse movimento corretivo teve várias velas de compra, né? Teve repiques e tal. Né? Mas ele mostra que no tempo gráfico maior está começando uma correção. Né? E toda vez aqui que ele está no sobrecomprado e começa a movimentação de alta, né, ele dá o repique. Então, deu o repique, deu o repique. Só que agora ele curvou para baixo, né? E o menor, ele está sobrecomprado e está querendo curvar para cima. Então, toda vez que ele está caindo aqui, o vermelho, mas o menor está curvando para cima, é o repique dentro da estrutura baixista. É o repique dentro da tendência de baixa. É o repique dentro da tendência de baixa, né? E se eu vejo que às vezes esse repique é meio lateral, por exemplo, que nem aqui, tá vendo aqui, ele andou de lado, bem aqui. E no estocástico, tá subindo. Isso demonstra fraqueza, né? Tá? Então você dá mais confiança no movimento de bandeira de alta ou bandeira de baixa, entende? Então eu uso o estocástico para fazer esse tipo de leitura, né? Então tá com jeito aqui, do estocástico lento subir, dar um repique e depois quando ele cruzar de novo aqui para cair, esse estocástico maior ele vai continuar caindo, né? Então por isso que eu falo, tem que ter entrada depois que o preço explodiu, tem que ter uma entrada técnica com stop bom, com stop técnico. Porque se você não tiver stop técnico, vai que o preço começa a corrigir mais, ele vai vir buscar o suporte lá embaixo aqui, em outras altcoins, tá vendo? Então isso aqui teria fundamento se ele voltasse nesses níveis aqui, em qualquer altcoin, tá? Tô falando de link, mas serve para qualquer análise que eu fiz atrás, porque tá tudo igual, né? Serve para qualquer análise se ele continuar fazendo isso aqui, aí vai. E daí o estocástico menor continuava, faz o topo lá em cima, desce de novo, o estocástico maior continua descendo, depois ele marca o fundo e vai. Tá? Então, indicador, eu sei que o indicador às vezes é falho, né? Mas é um sinal. Não é um sinal? E olha só, poderia até, às vezes, ser isso aqui, Não é? Vai dizer que não tem jeito de fazer isso aqui, Tá? Então tem que tomar cuidado aí com o gerenciamento, tá? Trabalhar com várias possibilidades. Não estou querendo ser cavaleiro do apocalipse não, mas se não varar para cima com tudo, tem essa possibilidade. Tá? Bom, vamos ver o que mais que tem aí pra gente ver. Acho que era isso, né, pessoal? Tem mais alguém aí pedindo alguma análise? Tá tudo certo? Falem aí no chat. Tá? Bom, então acho que ficou claro. Aí, Robson e Danilo. Desculpa, Robson. Agora que eu vi que você comentou Solana ali. As aulas estão bem parecidas mesmo. Tudo certo. Vamos ver Solana. Então, Solana, eu analisei Bonk, né? Tá meio, até lembro um pouquinho, né? Bonk até faz parte do ecossistema da Solana, né? Então, olha só, tá? Esse movimento forte de baixa aqui em Solana, ele pode ter sido, ele dá fundamento para uma inversão de tendência no macro, entendeu? Então, aqui, né, seria uma estrutura baixista e nós estamos subindo nessa estrutura baixista. Então aqui eu puxo uma fibra de baixa, né? E estamos subindo aqui em formato de canal por hora, aqui, né? Então, primeira resistência aqui, tá marcada aqui, né? E ele já bateu nessa resistência aqui, e devolveu o movimento. E está indo em busca aqui da LTA,
né? Nós temos aqui a segunda resistência aqui em cima aqui, ó, deixa eu ver. Pera aí, deixa eu refinar direito isso aqui. Vamos ver. Logo assim, bem logo acima aqui tem uma, mas ela foi caindo meio choncha aqui, ó. Não fez cano forte, tá vendo? Não fez cano forte. Então, o que fez cano forte foi aqui. Então, a gente está aqui. E a outra seria aqui em cima, né? Nessa região aqui, ó. Tá? Aqui em cima. E que fibra que é essa aqui, ó, que eu tô marcando, ó? É bem a que fica entre a 0,618 e a 0,786, que é a 0,702 que eu falei, né? Aí na live. Tá? Então, ó, eu até marquei aqui, ó, Bear Zone. O que é Bear Zone? A zona de ursos. O que é a zona de ursos? Acima de 0,5 numa estrutura baixista é zona de urso, entendeu? Abaixo de 0,5 numa estrutura altista é zona de touro, tá? Então, Solana tem aqui esses pontos de resistência, tá? Se for continuar alta Solana, é bem agora, deu um suporte ali, ó. Agora deu um suportezinho bom aqui em Solana. Essa região aqui, ó, tá vendo? Que originou todo esse repique, voltamos aqui, né? E tá dando repique, tá? Se Solana romper esse topo aqui, o target seria nessa região aqui de 232, tá? Um pouquinho antes dessa resistência aqui, 232, um pouquinho antes dessa resistência desse order block aqui. E esse order block eu falo que ele é um order block bom, ó, porque ele originou um movimento forte de queda, né? Em penotopos, então é um movimento forte de queda. E se continuar subindo mais ainda, o próximo é esse daqui, na casa aqui de 251, porque foi ele que originou um movimento forte de queda e digo mais, foi ele que rompeu, né, e fez o choque para baixo. Então, claro que cabe muito long em Solana, né? Até existe possibilidade de vir até 251, como eu falei, mas a chance maior é dela não renovar a ATH, de ter sido esse aqui o ATH, né? De Solana, tá? Por causa desse movimento forte de queda aqui que aconteceu. E tá subindo em forma de canal, né? Então, quando tem um movimento forte de queda, tá? Movimento forte de queda. E depois ele já recupera com um movimento mais vertical, né? Opa, legal. Mesmo que tenha tido um choque, ele está recuperando um movimento vertical, né? Isso aqui pode ser interpretado como um fundo no tempo gráfico maior, por exemplo, né? Pode ter sido um choque aqui no tempo gráfico semanal, mas se você der um zoom out no tempo gráfico, por exemplo, de 3 meses, você não vai ver esse choque, você vai ver um fundo e tendência de alta, né? Só que quando acontece o movimento de queda e ele está subindo de forma lateral, isso aqui dá mais fundamento para fazer isso, ó. Tá? Ficou um pouco poluído, mas deu para entender, né? Então precisamos de candles que vara tudo assim lá para cima para assustar os ursos. Enquanto não tiver esses candles que varam tudo para cima, que assusta o urso, esse fundamento baixista no tempo gráfico maior, ele continua muito forte, muito vivo, tá? Então é isso. É isso aí, pessoal. Vou finalizar a live aqui. Nas próximas semanas vou estar na segunda-feira, depois eu volto para terça, tá? Mas acho que as próximas duas aí, né, vai ser na segunda. E eu vou tentar fazer esse horário aqui um pouquinho antes das 7, porque como eu tenho uma bebezinha lá, se eu chegar em casa um pouquinho mais cedo, ajuda, tá bom? E deixo gravado também. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Um abraço. Tchau, tchau. E depois, se surgir alguma dúvida, manda aí no pedido de análise, né? Nessas coisas aí, que daí depois eu vou respondendo também. Valeu, galera.